Castlevania, um nome que ecoa há décadas, repleto de conflitos sangrentos, trilhas arrepiantes e cruzes erguidas contra a escuridão. Mas, sabia que essa saga gótica que atravessou gerações é muito mais do que um game? É o que vamos descobrir após a vinheta. Fala pessoal, Carpe Diem, eu sou o Gui Torres e você está no Manga Tese. No episódio de hoje do Entre Páginas e Pixels, vamos explorar os caminhos que Castlevania percorreu além dos consoles, dos clássicos da Konami, evoluindo e passando por adaptações em mangá, animação e mais. Conferindo como essa franquia atravessou as mídias e por que ainda continua viva até hoje. Mas antes, curta, comente e compartilhe o vídeo, pois isso ajuda bastante o canal Manga Tese a crescer. Então, vamos lá. Castlevania. Desde sua estreia em 1986, Castlevania se consolidou como uma das franquias mais icônicas e influentes da história dos videogames, sendo um dos pilares da Konami ao lado de gigantes como Metal Gear e Silent Hill. Ambientada em um universo gótico profundamente inspirado na literatura de terror do século XIX, a franquia estabeleceu um rico panteão de personagens e mitologias que transbordaram para as outras mídias, passando por mangás, animações e quadrinhos ocidentais. A essência dos games. O núcleo narrativo de Castlevania gira em torno do eterno conflito entre o bem e o mal, representado pela linhagem dos Belmonts e o Conde Drácula. Os primeiros títulos, como Castlevania, Simon Quest e Dracula's Curse, eram jogos de ação linear com elementos de plataforma e uma ambientação gótica carregada, reforçada por trilha sonora marcante. A grande virada veio com Symphony of the Night, que introduziu uma estrutura aberta e mais exploratória, hoje conhecido como Metroidvania. Essa mudança permitiu aprofundar a mitologia e deu mais espaço para personagens fora da linhagem Belmont, como Alucard e Soma Cruz. Ao longo dos anos, Castlevania cresceu em complexidade narrativa, introduzindo temas como destino, corrupção da alma, livre-arbítrio e o peso do legado familiar. Isso ficou evidente em jogos como Area of Sorrow e especialmente Curse of the Darkness, que desloca o protagonismo para além da família Belmont. Personagens icônicos da franquia. A mitologia de Castlevania é povoada por heróis trágicos, vilões imortais e figuras que desafiam a moralidade convencional. Uma das maiores forças de Castlevania é seu elenco rotativo, que oferecem diferentes perspectivas da luta contra o mal. Simon Belmont. Protagonista de Castlevania original, Simon é um dos mais célebres caçadores de vampiros da linhagem Belmont. Empunhando o lendário chicote, ele enfrenta Drácula em diversas ocasiões, incluindo Super Castlevania 4 e Castlevania 2, Simon's Quest, onde busca curar uma maldição lançada sobre si. O herói clássico representa o arquétipo do caçador de monstros com uma missão que passa de geração em geração. Trevor Belmont. Estrela de Castlevania 3, Dracula's Curse, em 1979, ancestral de Simon e o primeiro Belmont a enfrentar Drácula cronologicamente. Lidera uma equipe de aliados, Sypha, Grant e Alucard, para derrotar o Conde. Richard Belmont. Protagonista de Round of Blood e personagem central de Symphony of the Night, é conhecido por sua bravura e poder. Após ser possuído por Shafts, torna-se um antagonista temporário até ser libertado. Ele mostra como até os heróis podem ser manipulados quando o orgulho se sobrepõe à razão. Alucard. Filho de Drácula, ele é um vampiro que se opõe ao pai. Protagonista de Symphony of the Night, ele busca impedir a ressurreição de Drácula e confronta seu próprio legado sombrio. Sua natureza introspectiva e visual elegante o tornaram símbolo da série. Soma Cruz. Protagonista de Area of Sorrow e Dawn of Sorrow. Soma é um estudante que descobre ser a reencarnação de Drácula. Possui o poder de absorver almas de monstros, enfrentando seu destino para evitar sucumbir à escuridão. Hector. É a voz da redenção. Protagonista de Curse of the Darkness, é um esforjador de demônios que traiu Drácula. Tenta abandonar a escuridão, oferecendo uma rara visão de humanidade em quem já esteve do lado do mal. Maria Renard. Introduzida em Round of Blood como uma jovem caçadora de vampiros com habilidades mágicas,
Em Symphony of the Night, ela busca por Richard e se torna uma aliada de Alucard. Sypha Belnades, uma poderosa maga e membro da equipe de Trevor em Dracula's Curse. Sypha manipula elementos como fogo, gelo e relâmpago. Após os eventos do jogo, ela se casa com Trevor, unindo as linhagens Belmont e Belnades. Shanoa, protagonista de Order of Ecclesia, Shanoa é membro da Ordem Ecclesia e utiliza glifos mágicos como armas. Após perder suas memórias, embarca em uma missão para derrotar Drácula e restaurar a paz. Castlevania Curse of Darkness, lançado em 2005 para PlayStation 2 e Xbox, Curse of the Darkness acontece 3 anos após os eventos de Dracula's Curse. Com Drácula derrotado, seu legado maligno ainda paira sobre a Terra, e é nesse cenário que Hector retorna do exílio. Ex-general e forjador de demônios do Conde Drácula, ele busca vingança pela morte de sua amada, assassinada por Isaac, seu antigo aliado. Diferentemente dos Belmont, Hector não utiliza chicotes nem relíquias sagradas. Ele cria seres demoníacos chamados Innocent Devils para ajudá-los na batalha. Numa mecânica de RPG com evolução de criaturas, crafting de armas e variação de estilos de combate. Eles são essenciais tanto em combate quanto na resolução de quebra-cabeças e na evolução da história. O jogo se destaca não apenas por sua jogabilidade, mas pelo subtexto trágico. Hector não deseja salvar o mundo, ele quer enterrar o passado. O jogo coloca a moralidade sobre outra luz. Seus heróis têm pecados e suas vitórias não trazem glória, apenas cicatrizes. Castlevania Curse of Darkness, o mangá. Com roteiros e arte de Kou Sasakura, o mangá Castlevania Curse of Darkness, adaptado diretamente do jogo, busca não apenas replicar os eventos centrais da narrativa original, mas expandi-los em profundidade emocional e dramática, com enfoque na psique dos personagens e nos conflitos internos que movem a trama. A obra foi iniciada em 2005 e finalizada em 2008, com 2 volumes, sendo um trabalho conciso, mas denso em subtexto e atmosfera. O mangá mergulha em seu protagonista Hector, que é tratado com um olhar mais humano, com seus pensamentos, hesitações e traumas, destacando sua relutância em usar novamente seus poderes que tanto destruíram. Ele não é um guerreiro por natureza, mas alguém que se vê forçado a confrontar os horrores que ajudou a criar. A rivalidade com Isaac, o antagonista da história, também ganha contornos mais complexos no mangá. Isaac é retratado como uma figura obcecada por vingança, que enxerga a lealdade a Drácula como um ato de fé extrema e autodestrutivo. Outro aspecto marcante do mangá é a presença mais evidente da Igreja e da Inquisição, refletindo o peso histórico e simbólico da religião na ambientação da série Castlevania. O texto de Sasakura insere personagens secundários ligados à fé e à caça às bruxas, o que aprofunda a crítica da obra, ao maniqueísmo típico de narrativas sobre o bem contra o mal. Por fim, apesar de seguir a estrutura do jogo, o mangá propõe uma releitura mais introspectiva, funcionando como uma ponte entre a ação frenética dos games e a contemplação dos dilemas humanos. Animações. A série animada Castlevania, produzida pela Netflix, com um total de 4 temporadas, foi exibida entre 2017 e 2021. Sua história é originalmente baseada nos eventos de Castlevania 3, Dracula's Curse, e une alguns de seus aspectos com elementos de outros jogos, como Symphony of the Night e Curse of Darkness, tendo liberdade criativa e profundidade inesperada. Apresenta Trevor Belmont como protagonista principal em uma missão para deter o vampiro maligno Drácula, que busca destruir a humanidade após a execução de sua esposa Lisa. Os criadores esclarecem que os cenários presentes na série animada são separados dos jogos, o que implica que a tradição, as características e os enredos não necessariamente são paralelos ou copiam os mesmos, e as coisas podem se desenvolver de forma diferente. Hector aparece nas temporadas posteriores como um personagem vulnerável e manipulável, mantendo traços de sua personalidade do jogo, mas com uma nova abordagem. Isaac também retorna. Uma spin-off intitulada Castlevania Nocturne, estrelada por Richard Belmont e Maria Renard, e ambientada na época da Revolução Francesa, foi lançada também pela Netflix em setembro de 2023 e a segunda temporada recentemente em 2025. Outras mídias. HQ Castlevania The Belmont Legacy. Publicada em 2005, a minissérie em 5 edições Castlevania The Belmont Legacy se passa no século XVII e gira em torno de Christopher Belmont. A história reinterpreta o eterno embate com Drácula com uma pegada ocidental, misturando elementos clássicos da franquia com o estilo narrativo de quadrinhos de aventura.
Embora a narrativa seja menos profunda que outras mídias, a HQ tenta modernizar visualmente o legado Belmont, destacando o peso hereditário da missão de combater o mal. É uma obra de valor para fãs que desejam explorar outros formatos e estéticas de Castlevania. Castlevania Nocturne of Recollection é um drama de rádio disponível na internet apenas em japonês, que ocorre logo após os eventos de Castlevania Symphony of the Night. Foi originalmente parte do programa Castlevania Radio Chronicle, que foi transmitido pela rádio na internet da Konami Station. Foi lançado em CD em março de 2010. Demon Castle Dracula Reminiscence of the Divine Abyss é um romance publicado em novembro de 2008, escrito por Ryogo Narita e supervisionado por Koji Igarashi. A história retrata um incidente ocorrido em janeiro de 2037, um ano após os acontecimentos de Castlevania Dawn of Sorrow, estrelando os novos caçadores Curtis Lang e Michelle Dynasty, que é uma descendente de Grant. Michelle é excepcionalmente ágil comparada a um Belmont. Os personagens Julius, Yoko e Hammer aparecem investigando os movimentos de um grupo religioso que está em busca do poder do Rei Demônio. O Conde O'Rourke, que ainda estava vivo, estava usando os seguidores de Graham para algo egoísta, usando o eclipse. E a morte, que estava furiosa, o atrapalhou. Um legado eterno. Mais do que uma franquia de videogames e ultrapassando bolhas, Castlevania é uma narrativa sobre a natureza do mal, a herança do sangue e a luta pelo livre-arbítrio. Seu universo denso e multifacetado permitiu que atravessasse fronteiras, dos jogos aos mangás, dos quadrinhos às telas, dos textos aos mitos. A franquia mostra que há histórias além da linhagem Belmont, e que o verdadeiro horror nem sempre está no castelo de Drácula, mas na alma de seus personagens. É essa capacidade de se reinventar, mantendo o espírito gótico e filosófico, que garante a Castlevania um lugar eterno no coração dos fãs. Mas é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se curtiu, deixa o like, comenta aí embaixo, compartilha com todo mundo, pois isso ajuda muito o canal Manga Tese a crescer. E lembrem-se bem, Carpe Diem. Até mais.